Camila Prada é gerente de Data Analytics e Strategy na CarePlus. Natural de Lages, em Santa Catarina, ela é formada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná. Após atuar por algum tempo na profissão, fez uma MBA de Arquitetura de Soluções pela FIAP e ingressou na área de Tecnologia. Camila, você possui uma trajetória de carreira incomum, mas extremamente interessante e de grande sucesso. Conte um pouco sobre isso. Bom, eu gosto de usar uma palavra para descrever como eu vejo a minha carreira, que é propósito. Então, desde muito cedo, eu já sabia o que eu queria no meu âmbito de carreira. Então, com 3 anos de idade, eu troquei o meu bico por uma maleta de médico. Então, aí foi o momento da decisão. Eu queria me tornar uma médica. Então, eu foquei toda a minha adolescência estudando. Meus pais foram meus maiores apoiadores. Então, quando eu tinha 16 anos, eu me mudei do interior de Santa Catarina, em Lages, para a capital do Paraná, em Curitiba, para me preparar a estudar para passar pela grande seletiva do vestibular de medicina. Então, nesse mesmo ano eu consegui, com êxito, passei no vestibular, passei a cursar medicina na Universidade Federal do Paraná. E aí, quando eu terminei o curso, vou começar a descrever minha carreira aí, esses 13 anos de história de carreira, em 3 terços. Então, o primeiro terço, eu me voltei muito para medicina pública, saúde pública. Vindo de uma universidade federal, eu acho que é muito importante você devolver para a população todo aquele estudo que você adquiriu dentro de uma escola pública também. Foi um aprendizado enorme. Não é fácil de se navegar ou de se trabalhar dentro da saúde pública. E aí eu também fui pescada e observei uma aptidão para a área de gestão. Então foi quando eu fiz o meu primeiro MBA, que foi um MBA em administração hospitalar. E aí eu passei para o segundo terço da carreira, que foi a gestão hospitalar dentro de hospitais privados. Dentro do hospital privado, eu encontrei a oportunidade para o meu terceiro terço de carreira, que foi justamente no momento da implantação de um prontuário eletrônico. Eu percebi um gap grande entre o que a equipe médica gostaria, o que os enfermeiros gostariam dentro da utilização dessa ferramenta, mas o que a TI estava oferecendo. Então, tinha um gap de comunicação muito grande. E foi aí que eu descobri que eu poderia me inserir, e foi aí que eu entendi que tanto uma carreira em tecnologia ou em análise de dados iam me ajudar bastante. Foi quando eu segui para o meu segundo MBA, que foi em Arquitetura de Soluções em TI, e aí eu fiz a mudança para o meu terceiro terço de carreira, que hoje eu trabalho na CarePlus, que é uma operadora de saúde. Por que você deixou a medicina para se dedicar à tecnologia? Essa pergunta tem se tornado bem corriqueira no meu dia a dia, e a primeira pessoa, uma grande pessoa que fez essa pergunta para mim foi minha mãe, então me fez fazer uma grande reflexão em relação ao assunto. Na verdade, eu entendo que eu não deixei a medicina. A medicina tradicional, ela é baseada em você se formar em medicina, escolher uma especialidade, que pode ser uma especialidade clínica ou cirúrgica, e daí para frente você segue atendendo seus pacientes. A minha escolha foi uma escolha de aumentar o escopo dentro da medicina. Então, hoje eu estudo muito mais medicina e focado em outras áreas do que eu estaria fazendo se eu tivesse escolhido uma especialidade. Então, hoje eu tenho que adquirir conhecimentos em oncologia, em medicina da família, em ginecologia, em uma série de aspectos mais holísticos do ponto de vista dos pacientes do que antes. Então, para mim, a mudança não deixei de fazer medicina, agora eu estou fazendo medicina para mais pessoas. De acordo com uma pesquisa do IBGE de 2018, apenas 20% das mulheres atuam no mercado de tecnologia e elas ganham, em média, 30% a menos do que os homens. Qual a sua opinião sobre esse cenário? Na minha opinião, esse é um cenário extremamente desafiador e que necessita de uma mudança urgente. Está bem claro para mim, eu acho que é claro para a grande maioria das pessoas, que a diversidade só faz com que as empresas e a sociedade ganhem mais com isso. Acho que um bom exemplo que a gente tem, e não é só uma questão de uma mudança política, mas é uma questão também de mudança de atitude comercial. Se você for olhar o exemplo dos países nórdicos, que já investem há muitos anos em diversidade de gênero, você observa que você tem 10 a 20% de crescimento de PIB per capita, porque as mulheres estão entrando mais no mercado de trabalho. Então, é óbvio que tem um ganho tanto social quanto comercial. Bom, um exemplo é um programa de lideranças que eu fiz parte esse ano. A CarePlus, ela foi adquirida em 2017 pela Bupa. A Bupa é a maior seguradora
de saúde do mundo. Hoje ela está presente em 190 países, a gente tem mais de 80 milhões de vidas dentro do portfólio. E na imersão aí do mundo Bupa, a Care Plus entrando na Bupa, eu fui selecionada para fazer parte de um grupo de lideranças, de um treinamento que aconteceu em janeiro, foi em Hong Kong, a gente passou uma semana lá, e foi surpreendente ver que naquele âmbito de 30 pessoas tão diversas, com tantas culturas, 70% das pessoas que estavam lá eram mulheres. De que maneira a análise de dados pode salvar vidas ou melhorar a qualidade de vida das pessoas? Na minha opinião, isso é uma possibilidade extremamente ampla e limitada. Mas eu vou trazer 2 exemplos que eu acho que conseguem mostrar bem a questão do uso da análise de dados e como você promove a qualidade de vida para as pessoas, tá? Eu acho que uma questão hoje do nosso sistema de saúde é que ele é extremamente fragmentado. Então, na grande parte da vida das pessoas, quando elas têm alguma necessidade em saúde, eventualmente elas não sabem aonde ir. Então entra aí o que a gente chama de coordenação dos cuidados. Então, quando eu conheço a minha população através de uma análise de dados e entendo no futuro quais serão as principais necessidades dessa população, eu consigo coordenar os meus cuidados de uma maneira melhor. E aí vem uma segunda parte, ou seja, a partir do momento que eu identifiquei populações de risco, por exemplo, pacientes que podem ter um índice de doenças cardiovasculares, ou pacientes que podem vir a ter diabetes, eu tenho que entrar com um outro componente da coordenação do cuidado, que é a navegação desses pacientes. Para isso, a análise de dados é muito importante, porque, obviamente, você não quer navegar as pessoas para algum lugar que elas não devam ir. Então, aí você entra com um ranqueamento de prestadores, você começa a entender quais são os centros de excelência para que esses pacientes possam ir, e aí você consegue, com análise de dados, tecnologia e humanização, navegar essas pessoas para o lugar certo, ter o cuidado certo na hora certa. Quais os projetos de analytics você lidera na Care Plus e como o SaaS te apoia? Do ponto de vista de analytics, na Care Plus, eu posso dizer que a minha porta está sempre aberta para qualquer projeto que a companhia tenha ou possa vir a ter. Então, na Care Plus, a gente estabeleceu uma estratégia que a gente chama de Customer Analytics, ou seja, eu criei um ambiente onde o meu time entrega analytics de ponta a ponta. O que isso quer dizer? Então, desde o primeiro frame de problema, ou uma área cliente interna tem um problema, ou tem alguma questão que possa ser resolvida pela análise de dados, a gente faz esse papel aí de customer de concierge, ou seja, eu vou até essa área, eu entendo a problemática, e aí vem uma parte importante, quando a gente fala de ponta a ponta, quer dizer, não estamos contentes em apenas entregar o produto analítico, mas de alguma maneira ajudar aquela pessoa a controlar se aquela solução pode ou não ter sido implantada dentro da Care Plus. Por que a escolha do SaaS? A escolha do SaaS faz parte do framework que a gente montou em 2016, ou seja, a minha entrada na Care Plus foi proposital justamente para o nascimento dessa área. Então, no primeiro momento, a gente focou muito nas pessoas, ou seja, no team building. Hoje a gente tem metade do time concentrado em pessoas que têm uma expertise técnica muito grande em análise de dados, e a outra metade, muitas pessoas de negócio, mas aí negócio e saúde, ou seja, médicos e enfermeiros que entendam do negócio. E aí a gente começou a entender que os produtos do SaaS eram os produtos que a gente queria para o futuro. Não só para análise descritiva ou diagnóstica, mas para análise preditiva e para galgar conosco dentro desse plano estratégico todas as etapas que a gente possa vir a ter. Quais os resultados você poderia compartilhar? Eu vou dar 3 exemplos de coisas que a gente fez no final do ano passado e no início desse ano, que eu acho que mostram bastante como a gente evoluiu. O primeiro exemplo dentro da análise preditiva foi a criação de um algoritmo para pagamento de reembolso. Tá? Então, a Care Plus hoje já tem um SLA de pagamento de consultas de reembolso muito bom, que é de 3 dias. Aliás, provavelmente o melhor do mercado. E o desafio foi, para os recibos que chegassem via web, como a gente poderia montar um algoritmo para que o nosso beneficiário fosse pago no mesmo dia. Então, essa foi uma das coisas que a gente criou dentro da área. Então, hoje, a gente tem dentro dos processos de sinistro uma ferramenta que consegue desviar para o algoritmo a seleção de alguns pagamentos com o potencial de pagar os nossos beneficiários no mesmo dia. Então, acho que isso é um resultado fenomenal, é um resultado que mostra a nossa preocupação com o beneficiário.
Segundo exemplo é o uso da telemedicina. Então, basicamente é o seguinte: se você tem uma necessidade de saúde de baixa complexidade, ou seja, se você tem uma gripe, um resfriado, uma dor de cabeça, não é conveniente para você se deslocar até um pronto-socorro para ser atendido. Então, você pode utilizar a telemedicina, e a telemedicina apresentou 98% de resolutividade, ou seja, de cada 10 pacientes, somente 2 tiveram que ir realmente ao pronto-socorro para buscar o seu cuidado. E o segundo ponto importante é a mitigação do custo, porque o custo do pronto-socorro é um custo alto para a operadora, né? Porque os hospitais têm um custo basal muito alto. Então, quando a gente utiliza a telemedicina, você tem um decréscimo de 55% no custo do atendimento de baixa complexidade. Então, são 2 resultados extremamente importantes. O terceiro ponto, dentro dessa gama de resultados, é um que eu particularmente gosto muito, que foi uma iniciativa que a gente começou dentro da área de Analytics, que se chama Quick Wins, que a ideia era que as pessoas que fazem aí o produto analítico começassem a utilizar o produto no estilo de user experience, para ver se aquilo que a gente estava fornecendo para os nossos clientes finais era fácil, não era complexo de ser utilizado. Então, para nossa surpresa, a gente começou a ver que a gente tinha que melhorar em algumas coisas do ponto de vista de user experience, mas a gente começou a analisar coisas e mandar relatórios para a área de credenciamento, e a gente encontrou 13 milhões de reais em oportunidades de negociação. Então, eu acho que são 3 resultados sólidos que a gente vem apresentando para a companhia só no ano de 2019 em relação ao assunto Data Analytics. O poder da tecnologia aplicada ao mercado da saúde é gigantesco. Na sua opinião, o que ainda está por vir que vai ser transformador? Eu, particularmente, sou fascinada por 2 assuntos. Um é a medicina personalizada, que começou aí há cerca de 10, 15 anos, esse movimento de você entregar realmente numa granularidade do indivíduo o melhor cuidado possível. E aí começou muito com os exames genéticos, ou seja, hoje a gente já consegue, por exemplo, pacientes que têm uma doença psiquiátrica. No geral, o psiquiatra, como ele atua? Ele dá uma medicação, vê se o paciente se adequa. Mas existem algumas questões importantes, que é a fisiologia do paciente. Eventualmente, para aquela doença, o medicamento que eu te dou não te fez bem. Então, existe hoje, por exemplo, um teste genético que a gente sabe qual é a melhor droga para aquele indivíduo. Dentro da oncologia, outros exemplos, existem milhares de testes genéticos que mostram, por exemplo, benefício ou não de um paciente usar uma quimioterapia. Eu acho, então, que a medicina personalizada, ela começou muito forte nas questões genéticas, mas ela tem se ampliado muito. Você pode ver essa questão da navegação dos pacientes. Então, você utilizar a análise de dados para você realmente personalizar o atendimento que você vai dar àquela pessoa. Então, eu acredito que isso é uma vertente fortíssima e é uma coisa que eu particularmente adoro. Acho que a outra questão é cada vez mais a gente estudar o behaviorismo, ou seja, o comportamento das pessoas. A gente sabe que as doenças têm uma carga genética grande, mas a gente sabe que um outro componente importante é o meio ambiente, como as pessoas vivem. O mundo hoje é um mundo bem caótico do ponto de vista de informações, do ponto de vista de agitação, as pessoas estão cada vez mais estressadas, existe um componente de saúde mental que precisa ser observado. Então, eu acho que no futuro, cada vez mais, quando a gente agregar os fatores genéticos com o meio ou o comportamento que a pessoa vive e entregar para cada indivíduo a melhor solução cabível, eu acho que a gente vai finalmente chegar no melhor dos mundos para a medicina. Camila, muito obrigada pela sua participação nesse SaaS Talks. Mila, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E obrigada a vocês que nos acompanharam. Até a próxima.